Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sabe, depois que eu me separei, passei uns tempos na casa da minha mãe, depois na casa da minha irmã e até na casa de uma amiga de trabalho eu fiquei. Só que é aquela coisa, né? É ruim você na casa dos outros, mesmo que seja na casa da mãe, por exemplo. Eu queria ficar no meu canto, até porque tinha uma filha pequena. E criança sabe como é, dá trabalho, né? Às vezes até incomoda. Na casa da minha mãe, por exemplo, parei muito pouco tempo, porque não me dava bem com o marido, novo marido dela. E lá na casa da minha irmã, apesar de ela ter me recebido com a maior boa vontade do mundo, eu sentia que incomodava. Até porque ela tinha família, né? E para nos receber, teve de tirar um dos filhos do quarto para a gente poder se acomodar. Enfim, o fato é que somente quando meu ex-marido começou a pagar a pensão da nossa filha, é que eu tive condições de alugar um lugar só para nós duas. Encontrei uma casa ali mesmo, no bairro onde a minha mãe morava, uma casa pequena, e ficava nos fundos do terreno da proprietária. Aluguei direto com ela. E como eu já tinha até alguns móveis, para mim foi uma verdadeira mão na roda. Logo depois que a gente se mudou, conheci a família da Eliane, a dona da casa. E quando ela me apresentou o filho, senti aquela emoção que a gente sente assim, lá de vez em quando, que não é muito comum. Seu nome, William, e pensa num rapaz bonito. Me senti atarantada na presença dele. Gostei de tudo. Da conversa, da aparência, do jeito de sorrir, do jeito de falar. E não sei se foi pelo fato de ter ganhado, isso já no primeiro dia, um chocolate dele, um bombom, mas até minha filha, sabe, adorou conhecer o rapaz. Depois não parava de falar do tio William. Não nego que fiquei bem animada quando o conheci. Só que a minha empolgação durou pouco. Logo descobri que ele tinha uma namorada. Isso já no dia seguinte. Estávamos ali conversando na porta da cozinha da Eliane, eu, ela e o William, quando de repente o celular dele tocou. Aí ele foi atender na sala. Nisso eu dei uma olhadinha assim para Eliane e ela falou: deve ser a Vanessa, a namorada dele. Pensa numa moça bonita. Repito, minha animação não durou muito. O que eu queria também, né? Um rapaz bonito daquele jeito. Era certeza que ele devia ter alguém. Bom, tratei de cuidar da vida, né? Tirar a ideia do pensamento. O problema foi que pelo fato de estar morando ali no mesmo terreno e de vê-lo meio que direto, final de semana principalmente, rolou uma aproximação entre nós. Volta e meia a gente conversava. E sempre que isso acontecia, meu coração se manifestava. Pelo fato de ter me separado havia pouco tempo, eu sinceramente não queria saber de homem tão cedo na minha vida. Só que no caso dele, não sei explicar, mas eu abri uma exceção. Me sentia toda bobo só por olhar do rosto desse rapaz. Eu também me sentia assim, esquisita quando ele trazia a namorada ali na casa dele. Bastava ver os dois juntos para me dar aquela sensação de ciúme. E era realmente uma moça bonita, viu? E mais do que isso, educada, até meio tímida. A gente nunca chegou a conversar, na verdade. Um sábado, lembro que eu estava ali, cuidando da casa, minha filha brincando ali fora, quando escutei a voz dele conversando com ela. Bastou aquilo para eu já me transformar. Saí na janela e ele estava assim, agachado diante da menina. Ela falando com ele como se fosse gente grande. Quando me viu, ele se voltou para mim e sorriu. Essa tua filhinha é muito esperta, viu, Lena? Aliás, esperta e linda, né? Não pudera, teve quem puxar.
Fiquei até meio sem graça naquela hora. Não esperava aquele elogio. Ele então se levantou, se aproximou da janela e perguntou assim, como que não quer nada, o que eu estava fazendo. Falei que estava limpando a casa. Aí ele perguntou se podia levar minha filha até uma praça que tinha ali perto, para ela brincar no parquinho. Imagine se eu ia dizer não, né? Ele tratava minha filha tão bem. Aliás, ela meio que se tornou uma ponte entre nós. Era através dela que ele se aproximava, ali de casa. Às vezes eu estava ali dentro. Dali a pouco ele apontava a cara na janela, perguntando da Fernanda. Se ele soubesse que cada vez que falava comigo, eu sentia todas aquelas emoções. Teve um dia, de manhãzinha, eu ali na cozinha preparando o café, ele apontou na janela, como acontecia de vez em quando. Sabe, deu aquele sorriso, né? E comentou, nossa, que cheirinho gostoso. Será que eu vou ganhar um golinho desse café? Serviu uma xícara para ele e ele tomou ali mesmo, do lado de fora. E olha, foi nesse dia, não sei se eu estava exagerando, se foi impressão minha, mas eu senti que rolou um olhar diferente. Mesmo sabendo que ele tinha namorada, era tão difícil, sabe? Estar a seu lado e não sentir aquilo que eu, sei lá, não sabia exatamente o que era, mas era aquela emoção, sabe? De quando você conhece uma pessoa e a pessoa começa a mexer com você. Claro que eu não tinha, assim, pretensão nenhuma, mas também não conseguia evitar certos pensamentos. Nesse dia em questão, conversamos sobre coisas que nunca tínhamos conversado até então. Ele já sabia, por exemplo, que eu era separada, mas naquele dia me fez tanta pergunta. Inclusive, se eu não estava interessada em alguém, no meu trabalho, por exemplo. E eu falei a verdade, que nem tinha tempo para pensar nesse tipo de coisa. Na verdade, eu não tinha mesmo. Minha vida era tão corrida. Tinha de levar minha filha na escolinha, depois tinha de trabalhar, depois buscá-la no fim do dia. Sabe, eu saía antes das 7 da manhã de casa e só voltava quando já tinha escurecido. Tudo era muito corrido. Era só final de semana mesmo que eu tinha um tempinho sobrando. E mesmo assim, não saía para lado nenhum. Com uma filha pequena em casa, era difícil. Depois daquele interrogatório que ele fez, foi a minha vez de perguntar. Mas e você, William? Como é que vai o namoro? Tá pensando em se casar já? Ou... Casar? Não. Muito cedo, né? Na verdade, Helena, tô pensando até em terminar com a Vanessa, sabia? Nossa, mas por quê? O que houve? Não sei. O relacionamento da gente não tá bom, viu? Já faz um tempo. A gente não tá se entendendo como no começo. Puxa, que pena. Vocês foram um casal tão bonito. E olha, isso é questão de fase, né? De repente é só uma fase mesmo. Olha, eu falei aquilo, mas juro que por aquela não esperava. Fiquei surpresa demais de saber que ele estava pensando em terminar o namoro com a moça. A verdade é que a cada final de semana nos tornávamos mais e mais chegados, mais próximos a cada dia. E nessas alturas, eu já não tinha mais dúvidas de que estava sentindo alguma coisa por ele. Não podia vê-lo, que já sentia aquela emoção, aquele tremor pelo corpo todo. Às vezes, dali de casa, bastava ouvir a sua voz, que já me dava aquele arrepio. E também não sossegava enquanto não ouvia o barulho do seu carro chegando. Fosse o dia que fosse. Volta e meia, também conversava com a mãe dele. E um dia, ela me fez uma pergunta que me deixou toda embaraçada. Então, eu estou notando que você e o William andam bem próximos, né? Eu vejo vocês conversando praticamente todo sábado. Às vezes até dia de semana. Não me leve a mal, viu, Lena?
Mas vou ser obrigado a te perguntar: tá acontecendo alguma coisa entre vocês? Entre nós? Claro que não, Eliane. Capaz. O William tem namorada, você sabe disso melhor do que ninguém. E de mais a mais, eu acabei de sair de um casamento, né? Não quero me envolver com ninguém tão cedo. Imagine. Ela queria saber se já tinha acontecido alguma coisa entre mim e o William. Sei lá, da onde que ela tirou aquela ideia. Tudo bem que a gente conversava, principalmente no sábado. Mas daí a pensar que a gente tivesse alguma coisa. E olha, eu falei aquilo, mas ela não acreditou muito não. Tanto que ficou me olhando assim, desconfiada. Parecendo até meio zangada. Depois começou a falar da Vanessa, a elogiar. Chegou a dizer que não ia admitir que o William a enganasse ou terminasse o namoro com ela. Enfim, o fato é que, por meu espanto, não demorou muito para eu ficar sabendo que ele tinha, sabe, me pegou tão de surpresa, porque apesar de tudo, eu não esperava. Mas ele tinha terminado tudo com ela. Isso eu acabei sabendo através de uma conversa entre ele e a mãe dele. Sabe, foi sem querer. E pelo jeito como ela falava, ela realmente não tinha gostado. Lembro de ter ouvido claramente ela dizendo: ela gosta tanto de você, meu filho. Você vai jogar fora 3 anos de namoro. Olha que menina igual ela você não vai achar, não. Aliás, ai de você se eu souber que você terminou o namoro com ela por causa de outra pessoa. Já tô pensando nessa outra pessoa. Olha, juro que na hora eu escutei aquilo, mas não levei assim pro lado pessoal. Fiquei surpresa e não vou negar, também feliz ao mesmo tempo. O que eu posso fazer? Não era uma coisa para comemorar, mas no meu caso eu estava gostando dele. Me bateu uma sensação gostosa, não posso esconder. Quer dizer então que ele não estava mais namorando? Ou seja, estava livre? Nem em sonho, juro por Deus, eu imaginava que essa decisão tivesse alguma coisa a ver comigo. Imagine, era muita pretensão da minha parte, né? Só que pro meu espanto, à tarde, ele veio conversar comigo. Como costumava fazer às vezes. Chegou, ficou ali puxando conversa, me contou aquilo que eu já sabia, né? Que ele tinha terminado com a Vanessa. Fiz de conta que não estava sabendo de nada. Mas não fiz nenhuma pergunta. Fiquei só ouvindo. Mesmo assim, depois de algum tempo ele falou: sabe o que é, Lena? É que eu falei aquele dia pra você, né? Fazia tempo que não estava dando certo. Não dava mais para continuar com esse namoro. Eu já não estava sentindo mais nada por ela. Falou aquilo e ficou olhando assim para mim. Até que depois, para minha surpresa, me fez um convite. Escuta, vocês não querem passear comigo daqui a pouco? A gente podia dar uma voltinha. Você não gosta de passear no shopping? A Fernanda pode tomar um sorvete, a gente bebe alguma coisa. Olha, juro que a minha vontade era dizer sim. Mas achei melhor recusar. Não sei. Lembrei do dia quando a Eliane veio conversar comigo. E podia até ser impressão, mas eu senti que ela não estava gostando daquela nossa aproximação. E agora que ele tinha namorado, ou tinha deixado da namorada, pior ainda, né? O que ela podia pensar? Que ele tivesse terminado o namoro por minha causa. Me olhou tão desconfiada aquele dia. Chegou a dizer, e eu entendi aquilo como uma indireta, que não ia perdoar o filho se ele largasse da Vanessa, principalmente se fosse por culpa de outra pessoa.
Por isso dei uma desculpa. Falei que tinha muita coisa para fazer e que não tinha mesmo como aceitar o convite. Ele ficou desapontado, eu percebi. No fim, acabou saindo de carro sozinho. E no que ele saiu, adivinhe quem veio conversar comigo? A Eliane. E já chegou falando. O William terminou o namoro com a Vanessa. Mas você já deve estar sabendo disso, né? Eu senti aquele tom acusatório no ar. Para me defender, falei que não havia tido nada a ver com aquela decisão dele. Voltei a dizer que nunca tive nada com o filho dela. Se era isso o que ela estava pensando, aí ela quis saber o que ele tinha ido fazer ali em casa. Sobre o que a gente tinha conversado. E eu falei a verdade. Que ele tinha nos convidado para dar uma volta de carro. Mas que eu tinha dito que não podia. Pro meu espanto, ela então falou: olha, desde que vocês vieram morar aqui, que esse meu filho mudou muito, sabia? Olha, não sei se fiz boa coisa alugando essa meia água para você, viu, Lena? Nossa, Eliane, o que foi que eu fiz? Ela não respondeu. Se bem que nem precisava, né? Bastava ver o modo como ela olhava para mim. Pelo jeito, devia achar que eu tinha alguma coisa a ver com o fato do William ter terminado aquele namoro. Olha, se tinha, eu sinceramente não sabia de nada. Naquele mesmo dia, à noite, eis que a ex-namorada do William apareceu ali para conversar com a Eliane. Senti aquela pontada no peito quando a vi. E olha, ela ficou um tempão ali naquela casa, conversando com a ex-sogra. Aliás, o William chegou e ela ainda estava conversando com a Eliane. Depois os dois saíram de carro. Não sei se saíram para conversar ou se ele apenas foi levá-la embora. Só sei que demorou para voltar. Eu já tinha até me deitado quando escutei o barulho do motor do carro dele. No domingo, ele apareceu ali na janela, bem no momento em que eu estava preparando o café. Estremeci quando o vi com aquele sorriso lindo. Tomamos café juntos. Ele ali na janela, do lado de fora, e eu dentro da cozinha. Ele me olhava, eu senti como se quisesse me dizer alguma coisa. Até que perguntou: escuta, você está livre hoje ou vai recusar meu convite de novo? Ele queria levar a gente para passear no shopping, eu e a Fernanda. Porém, lembrando daquela conversa com a mãe dele, falei que era melhor não. Não queria que isso trouxesse algum problema pro seu namoro. E também não queria criar caso com a mãe dele. Mas ele falou que eu podia ficar tranquila. Não tinha nada a ver. Até porque não havia mais namoro. Eles tinham terminado. De todo modo, achei melhor evitar. A verdade é que dia após dia, ele tentava se aproximar de mim. Eu morria de vontade de falar sim. Mas tinha tanto medo. Eu sabia que aquilo iria me trazer muito problema. Mesmo com as minhas recusas, no entanto. Um dia, deixei que ele saísse com a minha filha. E ela voltou toda feliz. Foi nesse dia que ele aproveitou para chegar mais perto. E de surpresa, sem que eu esperasse, acabou me roubando um beijo. Quer dizer, nem foi tão roubado assim, porque eu deixei que acontecesse. Só que depois me retraí. Sei lá, agi como se tivesse ficado brava com ele pela sua ousadia. Até pedi que ele fosse embora. O coitado ficou com uma cara. E sabe, depois que ele se foi, minha filha não parou de falar no passeio, das coisas que eles tinham feito.
Só que nem prestei atenção direito no que ela falava. Fiquei viajando na minha imaginação, só lembrando daquele beijo. No dia seguinte, adivinha? A gente se beijou de novo. Ele apareceu em casa para conversar comigo e acabou rolando. E dessa vez, não fingi que estava bravo. E foi nesse dia que ele acabou se declarando. Imagine como que eu me senti quando ele falou. Quer saber, Helena? Eu terminei com a Vanessa por tua causa. Tô gostando de você pra valer. Eu não consigo pensar em mais nada. Tivemos uma conversa bem longa. Falei que achava que a mãe dele não ia gostar, muito menos aprovar, se soubesse que a gente estava ficando junto. Mas ele disse que não tinha poder nenhum sobre ele, que era ele quem escolhia o que era melhor para sua vida. Resumindo, saímos nós três, diante da cara feia da sua mãe. Ela não gostou. Isso deu para ver. Me fuzilou com o olhar. Até porque, agora, ela tinha certeza de que eu era responsável pelo fim do namoro dele. Ele nos levou para passear e mesmo com a Fernanda ali do lado, a gente acabou trocando muitos beijos. Ela agiu como se tivesse gostado de ver nós dois juntos. Ficou sorrindo o tempo todo. O problema foi que, repito, a Eliane não gostou nada de saber que a gente estava junto. Até porque, mesmo antes de saber, ela já tinha aquela ideia arraigada de que ele tinha terminado o namoro por minha causa. E o pior é que ele mesmo me confessou. Tinha sido mesmo por minha causa. Ela não queria que o William terminasse com Vanessa, muito menos para ficar comigo. Isso ela deixou bem claro desde o começo. Olha, até hoje eu não sei o que ela tinha contra mim, mas depois chegou a dizer na minha cara que se pudesse me expulsaria ali de casa, que tinha se arrependido de ter alugado a casa para mim. Não sei, mas talvez pelo fato de eu ser separada, e separada há muito pouco tempo, ela tivesse aquela bronca. Não sei se foi isso. Ou, de repente, pelo fato de eu ter uma filha, talvez ela achasse que não era a mulher certa para ele. Só que apesar de tudo isso, mesmo com a bronca dela, a gente começou a namorar. E no fim, por conta da situação de constrangimento, né, que se criou, da sua implicância e da até perseguição, ela sempre arranjava alguma coisa para encrencar comigo. Fui obrigada a sair dali. Não tinha mais condição. Minha vida tinha virado um inferno. Tudo por causa da implicância dela. Achei melhor sair dali para a situação não se tornar ainda pior. Aluguei outra casa. O William, inclusive, me ajudou. E continuamos o nosso namoro. E mesmo ela sendo contra, continuamos juntos até hoje. Não era desse jeito que eu queria. Só que fazer o quê? Ela não aceita. Diz que eu não sou a mulher certa para ele. Ela não entende que a gente se gosta. Se fosse uma coisa só do meu lado, só eu gostasse dele e tivesse interferido no namoro dos dois, dele e da Vanessa, tudo bem, eu até entenderia. Mas foi ele que tomou a decisão de terminar o namoro e de ficar comigo. Que culpa que eu tenho, meu Deus, de estar gostando dele para valer? Mas ela não aceita, repito. Não aceita e não me tolera. Gostava daquela menina, cansou de me dizer que ele jamais encontraria uma moça como ela. Como cansou de dizer para ele também. Sabe, tudo se juntou. A afeição que ela tinha pela Vanessa e a aversão, sei lá por que ela tinha por mim. Ela não aceita, não entende que a gente se gosta. Agora também tem o seguinte, né?
Tudo que eu mais quero é ser feliz ao lado do seu filho. Porque quem tem de decidir a sua vida afetiva é ele, não é ela. É claro que eu gostaria de contar com a compreensão dela, até com a simpatia dela. Mas ela não quer aceitar. O que eu vou fazer? Aí eu pergunto, vou renunciar à minha felicidade? Sabe, só porque ela não gosta de mim? Eu fico me perguntando, sabe, porque isso me incomoda. É claro que me incomoda. Será que um dia essa mulher vai me aceitar como sua nora? Será que algum dia ela vai me deixar fazer parte da família? Será que um dia, meu Deus, essa mulher vai entender que a gente se ama, que ele é tudo pra mim? E ele mesmo já falou 1 milhão de vezes pra mim, e acredito até que pra ela também, que eu sou tudo pra ele. A gente se ama. Será que é algum crime, meu Deus, 2 pessoas se amarem e querer ficar juntas?